Eu queria agora mudar o tema e a gente trazer o tema, inclusive, da nossa thumb aqui, são as revelações do depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, sobre o gabinete do ódio. E assim, gente, tirem as crianças da sala, porque é bombástico o que ele trouxe nesse depoimento. Lembrando que é um depoimento que ele deu à Polícia Federal no dia 28 de agosto, mas que só foi revelado agora recentemente, e a gente tem a noção do conteúdo, que a gente sabia que existia o gabinete do ódio, é claro que a gente sabia, mas o que era dito o tempo inteiro durante o governo do Bolsonaro, que não existia, que era aquela coisa do tiozão do Zap, de mandar uma mensagem para cá e outra para lá, só que o Mauro Cid agora mostrou, abriu a boca e contou, inclusive, que tinha método, e que o gabinete do ódio funcionava ali ao lado do gabinete do presidente, no terceiro andar. Então, ele confirma que existia, como funcionava, quais eram os principais conteúdos que eram, obviamente, ligados assim, para os ataques às instituições, como o STF, o TSE, também ataques a jornalistas e a políticos. Eles tinham 3 funcionários, a gente tem até uma arte, se puder jogar essa arte no telão, a gente mostra que eram 3 funcionários dedicados ao gabinete do ódio, pagos com o nosso dinheiro, 2 lotados na assessoria do gabinete pessoal do Bolsonaro e outro na Secretaria de Comunicação. Eu acho que aí é onde mostra onde funcionava, né? No terceiro andar, no Palácio do Planalto, ali pertinho de onde despachava o presidente. Gente, o gabinete do ódio pertinho, no mesmo andar de onde despachava o presidente. A gente tem uma outra tela que fala, que aponta o nome dos 3 funcionários. Tá aí os 3 funcionários, os 3 assessores, então 2 lotados na assessoria do gabinete pessoal do Bolsonaro e outro na Secretaria de Comunicação. Agora, gente, o que é o pior de tudo, na minha opinião? A relação de subordinação, ou seja, quem é que mandava no gabinete do ódio? Carlos Bolsonaro, filho do presidente e vereador. E a gente se pergunta, vereador no Rio de Janeiro, por que ele está dando expediente em Brasília? Curioso isso, não pago com o nosso salário também. O que mais, gente? Ele também revelou que enquanto o Bolsonaro cuidava do perfil dele no Facebook, o gabinete e o Carlos, pessoalmente, cuidavam das outras redes, como o Instagram e o Twitter. Inclusive, gente, o que ele disse também é que tinham alguns posts que era ditado ali, palavra por palavra, pelo Carlos Bolsonaro. Outro ponto principal também é que ele aponta que o material produzido pelo gabinete do ódio era passado diretamente para Bolsonaro, nas mãos dele. E aí, o que o Bolsonaro fazia? Isso é uma coisa que a Polícia Federal já sabia, né? Já tinha indícios de que ele era o principal disseminador. Então, ele recebia esse conteúdo do gabinete do ódio e ele repassava, principalmente usando o WhatsApp, ou ele mesmo já publicava nas redes sociais dele. Aliás, a gente lembra daquela conversa de WhatsApp dele com um empresário que vazou também esse papo dos dois, ele pedindo para compartilhar ao máximo, né? E isso também já se sabia no âmbito do inquérito das milícias digitais, como é que funcionava essa parte de disseminação. O que não se sabia? Quem produzia esse conteúdo? E agora se sabe, quem produzia era esse gabinete com esses 3 funcionários comandados, subordinados ao filho do presidente Carlos Bolsonaro. Leandro Demore. A gente tem, já o Demore volta aqui na tela pra gente, mas a gente tem até uma piada nas redes sociais que o Carlos é o vereador federal, né? Porque ele passava mais tempo em Brasília do que no Rio de Janeiro. E a parte boa, Demore, disso, e a gente tem falado sempre, né, Vivian, que essas delações mostram pra gente o óbvio, o cristalino, o que todo mundo sabia. Tudo que tá aí, todo mundo já sabia. O negócio é que agora tem alguém que tava lá dentro falando nisso, né, Demore? Isso, perfeito, William. É exatamente o que eu ia falar. Esses nomes, o Matheus, o Gomes, o outro Matheus e o Tércio Arnaud, eles são nomes conhecidíssimos, já saiu um monte de reportagens sobre isso. A imprensa fez um trabalho brilhante em relação à investigação do tal do gabinete do ódio nos anos Bolsonaro. Esses nomes não são nomes que apareceram agora. Qual a importância disso? Você tem alguém do núcleo do bolsonarismo confirmando o que a imprensa já tinha colocado em reportagens, né? O Tércio, se não me engano, o Tércio ou o Matheus, um dos dois, eles eram os responsáveis por um perfil gigantesco no Facebook, anos atrás, chamado Bolsonaro Opressor, né? Que eram perfis basicamente para fazer não só propaganda do Bolsonaro, como tentativa de destruição de reputações. Vamos colocar aqui as coisas mais claras para as pessoas entenderem. Qual era o papel do Carlos Bolsonaro durante o governo Bolsonaro? Era justamente comandar esse gabinete de comunicação, tá? Ele não atuou como vereador no Rio de Janeiro, nunca. Ele estava sempre em Brasília, uma figura meio
das sombras, meio esquisita. Eu já ouvi, inclusive, relatos de pessoas que participaram de reuniões, né, na época do governo Bolsonaro, em ministérios, na própria gabinete da presidência. O Carlos era sempre aquela figura meio, né, aquele Nosferatu que fica meio escondido atrás das cortinas, né, que aparece no meio de uma reunião e bota a cabecinha para dentro da sala e depois fecha a porta, sabe? Essa figura, assim, né, uma figura meio soturna, né, o Carlos Bolsonaro. Ele tem essa aura, assim, né, inclusive problemas dentro da própria família, né, os irmãos, aparentemente, ali tem vários problemas entre eles. Primeira coisa. Segunda coisa, importante. O governo Bolsonaro podia montar um gabinete de comunicação com essas pessoas? Claro que sim. Isso é super legítimo, né? Eu espero, inclusive, que o governo Lula tenha um gabinete parecido com esse, né? De pessoas que entendem de rede social, que entendem de Twitter, de Instagram, que sabem empacotar uma mensagem, se comunicar com a população. Isso é do jogo, isso é legítimo. Qual é o problema? Essas pessoas que estavam ali não estavam criando comunicação oficial somente apenas. Estavam criando aquelas imagens apócrifas que a sua tia recebe no Zap. Esse é o grande problema. Imagens que levavam informações como, por exemplo, de que o PT ia colocar nas escolas o kit gay. Informações como, por exemplo, experiência pessoal minha, em 2018, este gabinete do ódio ou criou, mas com certeza ajudou a espalhar, porque depois eu fui descobrir que ajudou a espalhar, a história de que eu tinha participado de um esquema criminoso internacional para contratar hackers russos usando bitcoins para entrar no celular do Sérgio Moro, né? Inclusive o Gustavo Gayer, deputado, que ajudou a espalhar isso na época, foi condenado pela justiça. Eu o processei e ele foi condenado. Ele teve que publicar um vídeo no canal dele pedindo desculpas para mim, inclusive, né? Então, eu descobri parte desse gabinete do ódio alguns anos atrás, inclusive com a condenação do Gustavo Gayer. Outra coisa que espalharam sobre mim, vou dar um exemplo pessoal, porque são coisas que estão muito próximas. Em 2018 também, que eu fazia parte de uma rede de pedofilia. Isso foi espalhado pela internet, né? Por vários desses perfis, por essas pessoas, entre eles Danilo Gentili, Kim Kataguiri, MBL. Vamos lembrar que essa galera toda era tudo gabinete do ódio. Na época, depois brigaram por poder dentro do seio da extrema-direita, né? Hoje o MBL não está mais tão colado ao bolsonarismo e o Danilo Gentili também não. Mas na época era tudo a mesma coisa. Olavo de Carvalho, é Lobão, é não sei o que, é Roger do Traje a Rigor, né? Como diz um amigo meu, cada um tem o Roger que merece, a gente tem o Roger Waters, né? Então, assim, é legítimo um gabinete de comunicação. O que não é legítimo é o que essas pessoas fizeram. Eles estavam ali criando comunicação apócrifa, não assinada, mentirosa, falsa, contra pessoas para tentar destruir a reputação das pessoas. Agora temos a confirmação de alguém que estava na sala da presidência. Não é mais a imprensa falando, né? Não é mais os comunistas, não é mais o Che Guevara, não é mais o Mao Tse Tung, né? Não, agora é o Mauro Cid confirmando o que já se sabia em relação a esse gabinete do ódio. Você trouxe um ponto super importante, que é isso, né? É legítimo que o governo tenha o seu gabinete de comunicação, e é isso que a gente esperava que tivesse Bolsonaro. Mas é muito característico que o que ele tinha era, de fato, o gabinete do ódio, ao começar por quem era responsável, que era o filho dele, vereador, que devia estar no Rio de Janeiro, não tinha nada a fazer ali. Segunda coisa, era uma sala sem janela e sem registro qualquer de entrada e saída, sala livre. É impossível, não tem como ter isso, ainda mais ali no terceiro andar, pertinho da sala do presidente. E outra coisa também importante é que eram criadas fake news e notícias que não recebiam o selo do governo. Então também tem isso. A comunicação é uma comunicação oficial, ela recebe um selo, ela é aprovada pelo Ministério de Comunicação. Não é o que acontecia ali. Então não dá para a gente tratar isso como, não, era só um lugar ali, como o próprio governo Bolsonaro tentou tratar o tempo inteiro, que essas mensagens eram aquela coisa do tiozão do Zap, aquela coisa, e não é. Tinha método e tinha um lugar e tinha nomes, né? Tinham as pessoas ali que estavam... Oi. Perdão, Vivi. Você imagina se agora, por exemplo, o ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, cria um grupo de pessoas e começam a criar meme e imagem apócrifa sem assinatura para criar notícias falsas em relação ao Jair Bolsonaro, em relação ao pastor Malafaia, em relação ao fulano, sei lá, quem for. Começam a criar imagens que não tem selo do governo, dentro do palácio, no terceiro andar, na sala contígua à sala da presidência da República, começam a criar imagens, meme, vídeo, foto,
sem assinatura, espalhando notícias falsas sobre outros políticos, sobre o Arthur Lira, sobre o Pacheco, sobre o Gilmar Mendes. E Demore, e usando a estrutura do governo e sendo pagos por nós. Ainda tinha isso, exatamente. Né? Exatamente. Seria um escândalo, como é um escândalo, né? O nosso chat aqui está muito alinhado com o que a gente está falando aqui. A Roseli Gomes diz, é onde o governo Lula está incorreto. Não cria um gabinete do bem, legalizado e transparente, e fica dependendo de ministro que gosta de asfaltar a fazenda com dinheiro público. Não adianta. O Eltz Luiz Dupla diz, prenda-me se for capaz, versão brasileira. Aqui as pessoas começam a soltar os apelidos do Carlos Bolsonaro. O Everton Souza diz, o Tonho da Lua era o chefe do gabinete. Agora há pouco, o Demore falou que eles botavam a cabecinha para dentro, falando cabecinha para o Carlos Bolsonaro, não dá, né? Um outro apelido do Carlos Bolsonaro é cabeça de filtro de barro. Não, calma, eu não vou fazer a piada susto, desse William. calma. Achei que você ia falar de outra coisa, tomei um susto Esse agora. áudio já está separado para o Rolê CL, inclusive, fique registrado aqui. Mais um dos outros apelidos do nosso Carluxo é cabeça de filtro de barro. O Birajara Rodrigues diz que pena que o Bebiano morreu. O Bebiano sabia muita coisa, inclusive, sobre essa construção do governo Bolsonaro. E a Sônia Tereza Lima diz que isso não é novidade nenhuma. Os outros ex-ministros do Bolsonaro já confirmavam a existência do gabinete do ódio. O que ela fala é que a diferença é essa. Agora, o Mauro Cid, quem estava lá dentro, sentado do lado do Jair Bolsonaro, vendo tudo acontecer, está relatando o que sabe. Quanto mais gente falar, mais cedo o Jair Bolsonaro e a família toda dele vão construir a ala familiar do presídio da Papuda, que é o que a gente está esperando. William, Oi. William, só uma coisa muito rapidamente. O empresário que foi vice, que na verdade é o vice senador do Flávio Bolsonaro, o empresário Luiz Marinho, acho que é o nome dele, né? Não sei se é Luiz o primeiro nome, Marinho. Ele é atualmente, se o Flávio Bolsonaro sair do cargo, por exemplo, né? Quem assume é esse empresário, né? É o vice da chapa do Senado do Flávio Bolsonaro. Ele já falou em entrevistas, ele próprio falou que esse embrião do gabinete do ódio foi criado na casa dele, no Rio de Janeiro. Então, assim, não há dúvida de que isso existiu.